da sessão ordinária número 10/2025, de 9/4/2025. Em apreciação, Guardador Carlos Alberto. Pela aprovação, Guardador Paulo Air. Pela aprovação, presidente. Guardadora Fátima. Pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Aprovada. Não havendo processos no rito do 942, passamos aos processos com pedido de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é a apelação 0275180-61.2021. Processo de minha relatoria, que tem como apelante Felipe Pereira Rodrigues e outros, e apelado Colmeia Living Garden Empreendimentos Imobiliários Limitada. O doutor Ricardo pede para sustentar pelo apelante Felipe Pereira Rodrigues e outros. Bom dia, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, Bom dia. Eu vejo aqui que o resultado desse julgamento, ele atende aos interesses dos seus constituintes. Perfeito. Já que se Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra. Dispenso com prazer, excelência. Eu vou anunciar aqui brevemente o resultado do julgamento. Direito civil e processual civil, apelação civil, relação de consumo, contrato de compra e venda de imóvel, cláusula de quitação geral em termo de acordo digital, função social do contrato, Código Civil, artigo 421, boa-fé objetiva, dever de transparência e de informação, Código de Defesa do Consumidor, artigo 4º e 6º, inciso 3º, vício de consentimento, insuficiência da fundamentação, inteligência do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, parte final, decisão terminativa prematura, afronta ao acesso à justiça e ao devido processo legal, condição da ação, interesse processual atestado, CPC, artigo 485, inciso 4º, utilidade, necessidade e adequação da pretensão autoral da tutela jurisdicional do Estado, sentença desconstituída, recurso provido. Parte dispositiva, diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida, atestando o interesse processual dos autores e determinando o retorno dos autos ao juiz de origem, a fim de que o processo seja regularmente instruído e apreciado com o devido julgamento do mérito. Com a cassação da decisão, fica prejudicada a fixação ou a majoração dos honorários recursais, os quais deverão ser oportunamente arbitrados pelo juiz de primeiro grau, por ocasião da nova sentença, a teor do artigo 85, caput do CPC. Como voto o ministro Barrador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Como voto o ministro Barrador Paulo Air. Acompanho, Vossa Excelência. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Doutor Ricardo, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. É o próximo. Agora eu chamo a julgamento a apelação 027-6012-94.2021. Processo da relatoria do ministro Barrador Carlos Alberto. Tem como apelante apelado Caixa Seguradora S.A. e apelante apelado Letícia Andrade Santiago, representada por Diego Santiago Pereira. O doutor Márcio Dias Neto pede para sustentar Mário Dias Neto pede para sustentar pelo apelado Diego Santiago Pereira. Bom dia, doutor Mário. Bom dia. Doutor Mário, eu vejo aqui também, não tem nem que perder tempo para vestir a beca, e o resultado do julgamento também atende aos interesses do seu constituinte. Você dispensa o uso da palavra? Dispensa, excelência. Muito prazer, muito obrigado. Passa a palavra ao eminente relator, que vai anunciar o resultado do julgamento. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, excelência. Tudo bem? Vai, tudo bem. Graças a Deus. Eu vou só ler a caixa e vou ler o dispositivo. Tudo Porque bem. Vossa Excelência está pedindo o arbitramento de danos morais e eu estou concedendo. Perfeito. Correto? Correto. Então, apelação civil, ação de cobrança, seguro de vida, óbito do segurado, cobertura securitária, acidente pessoal, complicações decorrentes do parto, dano moral configurado. Valor, sentença parcialmente reformada. Então, ante o exposto, eu conheço dos recursos para negar provimento ao apelo interposto pela Caixa Seguradora e dar provimento ao recurso de apelação interposto por Letícia Andrade Santiago para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000, mantendo inalterados os demais termos da sentença atacada.
É como voto, presidente. Com voto da eminente vereador Paulo aí. Acompanhando o eminente relator. Com voto da eminente vereadora Fátima. Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para negar provimento ao apelo da promovida e dar parcial provimento ao apelo da parte autora. Obrigado, doutor Mário, pela presença. Obrigado a todos os julgadores, todos os componentes da mesa. Um bom dia, bom trabalho a todos. Seguindo a ordem da pauta, chama a julgamento agora o agravo interno de número 063-8901-09.2024, também da relatoria do eminente vereador Carlos Alberto. Tem como agravante Ana Madalena Ramos Feijão e agravado Washington de Aguiar Soares. Doutora Daniele Souza pede para sustentar pelo agravante. Bom dia, doutora Daniele. Na verdade, eu sou a Alessandra, temos um estabelecimento de Pratos Altos já. Certo. Bom dia. Alessandra, inicialmente eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Então, lhe concedo o uso da palavra para um prazo regimental de 15 minutos fazer a sua sustentação oral. Esse agravo interno, que ele é contra a decisão monocrática do eminente relator Carlos Alberto, que ele suspendeu a decisão do primeiro grau, que já tinha autorizado os descontos daqueles valores pagos exclusivamente pela minha cliente, que estava na posse do imóvel ali, após a separação do casal, fossem rateados entre os dois proprietários, porque ela nunca deteve a propriedade do imóvel, ela era sempre divisa, né? Porque o imóvel foi objeto de partilha durante o divórcio, ela continuou residindo no imóvel. Ali ela arcou sozinha com todos os custos, né, impostos e taxas inerentes ali à propriedade. E ela dividia com o ex-companheiro. Que a gente, aí, doutor, na decisão monocrática do doutor Carlos Alberto, ele suspendeu essa decisão. Acontece que ela vai ser onerada 2 vezes, porque a gente não está discutindo se é devido ou não o aluguel pelo período que ela exerceu a posse exclusiva do imóvel, mas sim as despesas inerentes à propriedade, que seria o IPTU e as taxas extraordinárias, né, do condomínio, ali como cota extra, por exemplo, que agregou valor ao imóvel. E o próprio artigo 1315, que foi até citado na decisão monocrática, ele fala que os condôminos serão responsáveis por taxas e impostos na proporção da sua cota-parte. E ali, nada mais justo do que ser dividido 50%, porque ali, por exemplo, a taxa extra que foi implementada no condomínio, que foi pago exclusivamente pela minha cliente, que aqui é a agravante, ele valorizou o imóvel. E no momento da venda, foi computado essa valorização. E assim, onerar, ela já vai pagar os aluguéis, certo? Isso não é mais questão de discussão, é o direito dele realmente receber 50% dos aluguéis, mas quanto às taxas e as despesas extraordinárias, né? Taxas e impostos, eles são decorrentes da propriedade. Ela nunca deteve a propriedade total do bem, sempre 50%, porque estava imóvel indiviso. E aí a gente entrou com esse agravo interno pedindo para reformar a decisão monocrática para que seja abatido, sim, do valor dos aluguéis, né, que a doutora Ricida, do primeiro grau, ela mandou para a contadoria, né, e a gente impugnou esses cálculos, porque tem que ser abatido. E a doutora Rici assim entendeu que deviam ser abatidos os impostos pagos exclusivamente por ela, os impostos e as taxas extraordinárias pagos exclusivamente por ela. E aí ele acabou agravando, e a gente acabou agravando também. E então a gente pede que seja reformada a decisão monocrática, determinando que as despesas relativas à propriedade do imóvel, que aqui a gente discute, o IPTU e as taxas extraordinárias do condomínio, sejam sim rateadas entre os coproprietários. Obrigada. Obrigado, doutora Alessandra. Passa a palavra ao eminente relator. Doutora Alessandra, bom dia. Eu examinei esse processo com bem profundidade, porque verdadeiramente Vossa Excelência tem razão no aspecto, aqui na sua sustentação, é de que essas incidências são próprio terreno.
são do imóvel. Entretanto, todos os precedentes que nós temos do STJ e de vários outros tribunais transmitem para o possuidor do imóvel essa responsabilidade. Então, obrigatoriamente, nós estamos obedecendo esses precedentes, porque aí é uma transfiguração que existe entre a questão do próprio terreno, que é do próprio imóvel, para aquele que é o detentor, em razão de o imóvel ser indiviso, fazer parte de um condomínio. Então, o voto está nessa direção. Então, agravo interno em agravo de instrumento, ação de extinção de condomínio com alienação de coisa comum, acumulada com arbitramento e cobrança de preço de ocupação unilateral. Imóvel pró-indiviso sobre o uso exclusivo de ex-cônjuges. Encargos incidentes sobre o bem, IPTU, taxas extraordinárias de conservação e manutenção do edifício. Responsabilidade do detentor da posse direta e unilateral. Decisão mantida, recurso conhecido e não provido. Agravo interno interposto por Ana Madalena Ramos Feijão, contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto por Washington de Aguiar Soares, para o fim de sustar a decisão agravada com relação à autorização de descontos sobre o valor total devido em processo referente a montantes pagos pela agravada, a título de impostos e taxas, mantendo inalterados os demais termos. Questão em discussão consiste em saber se deve ocorrer rateio de encargos incidentes sobre o imóvel pertencente ao acervo patrimonial comum às partes, apesar de sua utilização unilateral por hora agravante. Em caso de uso exclusivo do bem por um dos coproprietários, ao contrário do que defende o agravante, a jurisprudência é no sentido de que este deve arcar com as despesas referentes ao bem sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. Artigo 884 do Código Civil. É fato em controvérsia, inclusive, confirmado em contra-razões ao agravo instrumento, o uso exclusivo do condomínio pró-indiviso pelo agravante. As despesas incidentes sobre imóvel possuem natureza próprio terreno, de sorte que são devidas por quem exerce a posse direta sobre imóvel. Diferentemente do que sustenta a hora recorrente, não há de se falar em responsabilidade do recorrido pelos encargos incidentes sobre imóvel, utilizados exclusivamente por ela, ainda que se trate de IPTU, taxas extraordinárias de conservação e manutenção do edifício. E eu trago aqui precedentes de vários ministros, inclusive do nosso ministro Raul Araújo. Eu trago aqui do ministro, do relator, desembargador Marcos Lincoln, trago também do relator de Belo Horizonte, Shirley Franzi Bertão, trago aqui Maurício Campos da Silva, velho, trago de Milene Maria Michel, e trago, finalmente, do nosso ministro Raul Araújo. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso interposto para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada. É como voto, presidente. Como voto o eminente parlamentar Paulo Ayrton? Presidente, acompanhando o eminente relator. Como voto a eminente parlamentar Fátima? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Se o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Obrigado, doutora Alessandra. Presença, tenha um ótimo dia. Chama a julgamento agora a apelação de número 020-1727-87.2022, processo da relatoria do eminente parlamentar Paulo Ayrton. Tem como apelante Banco Itaú Consignado S.A. e apelado Maria Elzanira Souza Soriano. O doutor Henrique Ebert pede para sustentar pelo apelante. Bom dia, doutor Henrique. Doutor Henrique, eu vejo aqui que o resultado desse julgado atende aos interesses do seu constituinte. Pensa o uso da palavra? Não vou nem vestir. Então, com a palavra, o eminente relator que vai anunciar o resultado do julgamento. Pois não, presidente, só a caixa alta da emenda. Direito do consumidor, apelação civil, ação de indenização por danos morais, materiais e morais, empréstimos consignados, alegação de desconhecimento das contratações, descabimento, legalidade dos empréstimos consignados, assinatura por biometria facial,
comprovantes de transferência dos valores contratados, instituição financeira que se desincumbiu do seu ônus probatório, ausência de vícios e prática de ato ilícito, dever de indenizar inexistente, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Como voto, presidente, eminentes pares. Como voto, eminente vereadora Fátima. Acompanhando o relator. Como voto, eminente vereadora Jane. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Obrigado, doutor Henrique, pela presença. Muito obrigado, desembargadores, desembargadoras, servidores. Muito bom dia a todos. Eu chamo a julgamento agora a apelação de número 0006483-31.2005. Processo da relatoria da minha desembargadora Fátima. Tem como apelante apelado Rede Sistemas Integrados de Telecomunicações e apelante apelado Telemar Nord-Leste S.A. Oi, S.A. O doutor Rômulo dos Santos pede para sustentar pelo apelante apelado Telemar Norte-Leste S.A. /Oi S.A. Bom dia, doutor Rômulo. Bom dia, senhor presidente. Doutor Rômulo, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, eu lhe concedo o uso da palavra para, no prazo regimental, fazer a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores membros dessa colenda Câmara de Direito Privado, meu muito bom dia a todos, também aos serventuários e advogados presentes. Eu peço licença a vossas excelências para sustentar vestido de chapéu, mas é porque eu fiz há pouco um procedimento capilar e quero poupar vossas excelências de me verem sem os meus cabelos. Então, é apenas por isso que eu estou de chapéu diante de vossas excelências agora. Esse caso, excelências, é relativamente simples, mas ele envolve uma questão muito cara, a mim me parece, ao próprio Poder Judiciário. Eu tive o cuidado de pensar as principais peças do processo e fazer um book, uma pequena lista, a fim de que vossas excelências possam acompanhar comigo o desenrolar dessa sustentação oral. Do que se trata na origem? Uma determinada empresa foi contratada pela Telemar, antiga Telemar, com vistas à prestação de serviços de manutenção e construção de redes telefônicas. Esta empresa prestou serviços muito ruins e acabou tendo os seus contratos rescindidos. No momento da rescisão desses contratos, houve discussão sobre quais seriam os termos da finalização da avença. E as partes chegaram a um determinado acordo. Esta empresa, contudo, a despeito do acordo firmado, ajuiza, doutora Fátima, uma ação de indenização por danos morais, danos emergentes e lucros cessantes, alegando que a Telemar, doutora Ruth, lhe causara tais danos. Ora, é de se perguntar como é possível uma argumentação dessa natureza, doutor Everardo, quando a empresa, ao rescindir o contrato, firmou um pacto no qual dava quitação ampla e restrita à Telemar. A ação, doutora Maria de Fátima, a ação indenizatória, não poderia ter outro fim senão aquele que lhe dera o juízo de primeira instância, julgando improcedente, por absoluta falta de provas e pelo fato de ter havido uma composição extrajudicial prévia, a ação indenizatória ajuizada pela HCIT. Mas aí vem aquilo que me trouxe hoje à tribuna. A Telemar, quando contestou a ação, apresentou também uma reconvenção e o fez com base num dispositivo de lei cuja interpretação é das mais claras. Eu não sou daqueles que dizem que não cabe interpretar. Tudo cabe interpretar. Mas o artigo é de uma simplicidade franciscana, doutor Paulo Ayrton. Ele diz o seguinte: artigo 940 do Código Civil de 2002. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. E no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Adianto a vossas excelências que prescrição alguma havia. A reconvenção é rígida. Foi apresentada nos exatos termos da legislação processual civil. Acontece que Sua Excelência, o juízo de primeira instância, ao julgar improcedente a ação indenizatória, como de fato deveria tê-lo feito, julgou improcedente também a reconvenção. Se Vossas Excelências lerem, e obviamente já o fizeram, a parte da sentença em que Sua Excelência, o juízo singular, afasta a reconvenção, verão que há apenas 2 parágrafos nos quais se afirma que a má-fé da empresa autora e de seus sócios não restou demonstrada. Não se diz, contudo, doutor Carlos Alberto, por que não? Estamos todos sujeitos a um Estado democrático de direito, no qual, por força de um artigo constitucional de número 93, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Não basta que o juízo diga, doutora Jane, que não foi comprovada a má-fé. Ele precisa dizer por que não foi comprovada a má-fé. E a mim me cabe agora, a partir deste instante, mostrar a Vossas Excelências como a má-fé é de uma clareza iniludível. Eu chamo a atenção para começarmos esta discussão a capa do processo, distribuído em 2005. Este Poder Judiciário, este Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, despendeu recursos técnicos, financeiros e humanos para processar uma demanda temerária, uma demanda que não tem a mínima razão de ser. O segundo documento que eu mencionei e trouxe a Vossas Excelências são as procurações outorgadas pelos autores aos seus advogados. Notem que as procurações foram outorgadas pela parte autora pessoa jurídica, HCIT, Sistemas Integrados de Telecomunicações, e também, doutor Everardo, pelos seus sócios, o senhor Carlos Dessartes Hetzel e a senhora Célia Oliveira de Araújo. Aqui não se pode dizer, portanto, que estas pessoas físicas ignoravam os pormenores do que houve antes do ajuizamento dessa ação temerária. Eles outorgaram procuração. Não só a pessoa jurídica, doutora Maria de Fátima, as pessoas físicas também. O terceiro documento que eu colacionei ao kit é o termo de acordo firmado entre as partes. E eu chamo a atenção de Vossas Excelências para os trechos que eu fiz questão de realçar com o marca-texto de minha filha de 11 anos. Tirei das coisas dela hoje para fazer isso. Olhem os nomes das pessoas que participaram da reunião em que se fez o acordo. HCIT Sistemas é a pessoa jurídica autora. Carlos Hetzel é um dos sócios. Célia Oliveira é a outra sócia. Exatamente os autores desta ação. Excelências, eles no documento dão quitação ampla e irrestrita a Telemar ante o recebimento da quantia de R$370 mil. É importante dizer que os sócios estavam presentes à reunião. Eles não podem alegar que não sabiam que este acordo foi feito. Eles não podem dizer, doutora Fátima, que um terceiro representante da companhia fez lá o acordo em nome deles e que, portanto, eles estão inocentes nesta ação temerária e espúria apresentada ao Poder Judiciário. Não, não podem. Estão presentes, assinaram, grifei também o ponto em que eles assinam o documento.
a seguir os comprovantes de depósito, por meio dos quais a empresa, ora apelante, a Telemar, comprova o depósito daquela quantia acordada. Ou seja, cumpre a sua parte no acordo. Eu grifei, doutor Everardo, doutora Fátima, doutora Ruth, eu grifei os pontos essenciais desses documentos. Favorecido, fornecedor, depositante, valores depositados. Quando instados a falarem sobre esse documento, sabem o que os autores disseram, excelências? Que o documento é ilegível. Em nenhum momento eles alegaram que não receberam. Em nenhum momento eles alegaram que não é bem assim. Nada disso. Nada disso. O documento é ilegível. Mas vossas excelências podem ver com clareza que ilegibilidade alguma existe. É perfeitamente possível ver todos os elementos necessários à confirmação do pagamento, como, aliás, reconheceu Sua Excelência ao apreciar a sentença, apreciar o processo monocraticamente. Por derradeiro, eu trouxe uma página, um excerto da sentença, doutor Everardo, em que está dito textualmente, está transcrito expressamente, o depoimento da única testemunha ouvida nesses autos. Notem, apenas a Telemar se preocupou em levar uma testemunha. E essa testemunha disse, de forma textual, que na referida reunião, aquela reunião em que se firmou o acordo para pagamento de R$370 mil e quitação, estavam presentes por parte da Telemar o depoente, Fernando Barbosa e Antônio Deusimar, e por parte da promovente estavam o Carlos Hetzel e Célia. Que o citado documento, a juíza negritou, doutora Fátima, esse ponto, que o citado documento era para finalizar toda e qualquer desavença entre as partes. Excelências, com todas as vênias possíveis e imagináveis, eu respeito essa Câmara, eu respeito o Poder Judiciário acima de quase tudo, porque é a este poder que cabe a pacificação da sociedade. Nós teremos sempre celeuma, nós teremos sempre lide. Isso é próprio da convivência humana em sociedade. Respeito demais o Poder Judiciário. Mas eu devo dizer, por força do meu ofício, com todo o respeito, que não é possível deixar de reconhecer a má-fé dos autores dessa ação. Vossas Excelências sabem o que foi que o julgamento pela improcedência da reconvenção gerou? O pagamento de 10% de honorários sobre o valor atualizado da causa. Isso atualmente dá uns 3 ou 4 milhões de reais. Notem, Vossas Excelências, o que eu estou dizendo. A parte que litiga de má-fé está sendo premiada com o pagamento de uma quantia milionária imposta a uma empresa que está em recuperação judicial. Como Vossas Excelências bem sabem, a Telemar já há muito tempo, na verdade hoje é a Oi, se encontra em recuperação judicial. Em última análise, Excelências, este valor sairá das mãos dos credores legítimos da companhia. São os credores legítimos. Aqueles que realmente merecem receber algum dinheiro da Oi Telemar, que perderão esses milhões de reais. Mesmo estando demonstrada cabalmente a má-fé dos autores dessa ação. Eu devo dizer, já me encaminhando para o desfecho, que existe um detalhe adicional que eu sequer deveria chamar de detalhe.
É mais ou menos, o detalhe aqui vai mais ou menos na linha de Roberto Carlos quando compôs detalhes. São detalhes importantes, importantíssimos, embora pequenos. Os autores são réveis na reconvenção. Doutor Everardo, os autores desta ação, na reconvenção, são réveis. Os fatos alegados na reconvenção são presumidamente verdadeiros. Não há uma única demonstração nestes autos, única, singular que seja, capaz de afastar a má-fé desses autores. E tanto não há, que quando julgou, o juiz de primeira instância não disse os motivos pelos quais afastava a má-fé. Diante de todo exposto, eu peço muito penhoradamente a vossas excelências, se não, já o acolhimento da apelação para julgar procedente a reconvenção, pelo menos uma análise mais longa destes fatos que eu trouxe à tribuna, deste kit que eu entreguei a vossas excelências, a fim de que nós tenhamos mais uma vez esta Câmara julgando bem, como faz em quase todas as oportunidades, para não dizer todas, porque somos humanos e erramos todos também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rômulo. Passo a palavra para a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Faço, então, a leitura do projeto de emenda, antes parabenizando o doutor advogado pela bela sustentação oral. Obrigado, doutora. Processual civil, apelação cível e recurso adesivo. Ação reparatória de danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviço e comodato de material. Sentença de improcedência do pedido principal e da reconvenção. Apelo da parte autora. Alegação de valores em aberto em relação aos serviços prestados em razão de aparelho de análise digital furtado nas dependências da tomadora de serviço. Comprovação de inovação pactuada pelas partes com anuência dos representantes da parte autora, dano irrevogável e irretratável, quitação dos valores discutidos, quanto aos contratos e do maquinário furtado. Comprovação de pagamento do preço ajustado via transferência bancária. Fato extintivo do direito do autor demonstrado. Apelo do requerido. A parte requerida é em reconvenção, proposição de reconvenção, com o pleito de condenação do autor na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Alegação de má-fé na cobrança judicial de valor já quitado. Aplicação do tema repetitivo 622 do STJ. Imprescindível demonstração da má-fé do autor no caso concreto. A proposição de demanda de cobrança que, por si, não enseja a aplicação do Instituto. Manutenção da sentença quanto à improcedência da reconvenção. Pleito de revisão de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Matéria de ordem pública. Condenação do requerido convinte em honorários sucumbenciais ante a improcedência da reconvenção. Impossibilidade no caso concreto. Decretada a revelia da parte reconvinda, que não apresentou contestação à reconvenção. Ausência de fato gerador para os honorários sucumbenciais em reconvenção, que pressupõe a atuação do patrono na parte diversa. Recursos apelatórios conhecidos e não providos. Sentença parcialmente reformada de ofício, somente com a exclusão dos honorários sucumbenciais em reconvenção. 1. Tratam os autos de recurso de apelações cíveis interpostos, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais e a reconvenção pretendido dos autos da ação indenizatória por perdas e danos materiais, lucros cessantes e danos morais. 2. Em análise dos autos, observa-se
que a autora alega que celebrou, nos anos 2000, contrato de prestação de serviço com a demandada, em conjunto com contrato de comodato de equipamento, denominado analisador de espectro. Aduz que o aparelho foi furtado nas dependências da empresa promovida e que o valor nunca foi ressarcido. Ademais, alega que no contrato de prestação de serviço firmado restaram valores em aberto, postulando a condenação da parte requerida em danos materiais, lucros cessantes e morais. Em sua defesa, a parte requerida, Telemar Norte-Leste S.A., atual OISA, em recuperação judicial, apresentou fatos extintivos do direito da parte autora, sustentando que foram firmados 2 contratos com a promovente, indicando que estes foram devidamente quitados, inclusive com documento à folha 116, em que as partes deram recíproca quitação das obrigações oriundas dos respectivos contratos, estando estas devidamente quitadas. Em sede de reconvenção, a parte requerida, reconvinte, propôs pedido de condenação da parte autora na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, em razão de cobrança judicial de débito já quitado. 4. Em análise, apesar da irresignação da parte autora, observa-se que a folha 116 encontra-se documento denominado ata de reunião, devidamente assinada pelas partes, indicando que, em 14 de maio de 2002, a autora e o requerido discutiram assuntos relativos ao projeto CECEL, que visava implementação de redes CEPRO e CELPA nos estados do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima, com propostas da HIST, pronunciei muito bem, de recebimento do valor total de R$ 331.992,90. Foi discutido o projeto Funtec, requerido pela parte autora, um montante de R$ 82.076,75, bem como também incluso na pauta do dia o aparelho analisador digital, descrito como aparelho de análise digital supostamente roubado das dependências da Telemar Amazonas, com proposta de ressarcimento no montante de R$ 132.500. 5. Por conseguinte, constata-se no mesmo documento que, em comum e recíproco acordo, as partes acima nominadas concedendo-se reciprocamente ampla, geral, irrestrita, irrevogável e retratável quitação das obrigações oriunda dos contratos de prestação de serviços executados, Sistema Integrado de Telecomunicações na Regional Ceará, nos anos de 2000 e 2001, comprometendo-se a nada pleitearem em relação aos mesmos, considerando como obrigação o pagamento no montante de R$ 370 mil. 6. Deste modo, em razão do aceite de restrita quitação das obrigações oriunda dos contratos firmados entre as partes, bem como do aparelho furtado, houve nítida inovação de eventual crédito, o que impõe ao requerido o ônus probatório de demonstrar o pagamento do novo valor ali pactuado, e não mais eventuais valores oriundos dos contratos anteriormente firmados e discutidos, ante a irrevogável novação destes débitos. Logo, competia ao devedor fazer prova do pagamento da nova dívida por se tratar de fato extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso 2 do CPC. No caso dos autos, a requerida anexou, em sede de audiência, os documentos de folhas 535/537, consistentes em 3 comprovantes de depósitos na modalidade DOC, realizados pelo Ben Boston
tendo como favorecida a parte autora com a finalidade de pagamento de fornecedores datados de 3/6/2002, 11/6/2002 e 16/9/2002, totalizando um montante de 355.082,33 demonstram o pagamento do débito acordado, com dedução de tributos incidentes. Ao manifestar-se sobre os documentos juntados, a parte autora limitou-se a alegar estarem elegíveis para fins pretendidos, o que não coaduna com a realidade, pois que tais documentos estão com as informações legíveis. Portanto, estando demonstrado que os eventuais débitos oriundos dos contratos firmados entre as partes foram objeto de inovação e posterior pagamento, encerrada a discussão quanto ao tema, ante o cumprimento do ônus probatório da requerida em demonstrar fato extintivo do direito da autora. 9. Por conseguinte, quanto ao pelo da parte requerida, pugnando o reconhecimento da má-fé na cobrança judicial de débito já quitado, importante salientar que, para a aplicação da penalidade imposta no artigo 940 do Código Civil, se pressupõe a demonstração de má-fé por parte do credor, sendo certo que, sem esta constatação, está-se privilegiando o enriquecimento sem causa da outra parte. O Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar o tema, julgou o recurso especial 1.100.000 representando controvérsia repetida, descrita no 622, firmando a seguinte tese: a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, combinação encartada no artigo 1531 do Código Civil de 16, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2000, pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou de manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Dito isto, a ausência de comprovação cabal de má-fé, que não poderá ser presumida em razão do simples ajuizamento da demanda, por si só impede a condenação da parte autora na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, ensejando a improcedência do pedido formulado em reconvenção. Quanto aos honorários sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, observa-se que o pedido de reconvenção tramitou a revelia da parte autora ante a intempestividade da peça de contestação resposta à reconvenção, conforme reconhecido em decisão interlocutória não impugnando, folhas 480, 489. Sobre o tema, é certo que os honorários advocatícios representam a compensação devida ao advogado pela sua atuação no processo, conforme os parâmetros previstos no Código de Processo Civil. Contudo, no presente caso, observa-se que os autores reconvintos deixaram de apresentar resposta à reconvenção dentro do prazo legal, o que resultou na decretação de sua revelia. Não se mostra cabível, portanto, a condenação do reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais por ausência de possibilidade de valoração de trabalho executado pelo advogado da parte contrária. Recursos conhecidos e não providos. Sentença parcialmente alterada de ofício somente para fins de exclusão dos honorários sucumbenciais em reconvenção. Esse é o voto que ora submeto aos eminentes pares. Um voto a minha desembargadora Jane. Inicialmente, eu parabenizo o advogado pela sustentação e a relatora pelo brilhante voto e acompanho, ratifico o voto provisório. Bem, igualmente, parabenizo o doutor Romo pela brilhante sustentação oral, mas também mantenho o meu voto provisório, acompanhando a eminente relatora. Obrigado, doutor Romo. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, tenha um bom dia e uma semana santa. Obrigada.
Agora eu chamo a julgamento a apelação 0171032-14.2012, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Antônio Evangelista Filho e outros, e apelada Francisca Nancy Nascimento Freire e outros. Doutor Carlos Maia pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutor Carlos. Doutor Carlos, eu vislumbro aqui que o resultado do julgamento ele atende aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Agradecer, Excelência, presidente, demais membros dessa corte. Muito bom dia, muito obrigado. Um abraço, doutora Fátima. Eu passo a palavra ao eminente relator, que vai anunciar o resultado do julgamento. Não, presidente, só pela caixa alta da emenda. Apelação civil, esbulho / turbação, sucessão de posse, recebimento no estado em que era exercida pelo falecido. Caso concreto, ausência de comprovação de que o autor da herança exercia posse sobre o imóvel. Recurso conhecido e desprovido. Então, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso, majora os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, conforme o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1059. Advirta-se às partes que a interposição de embargo de declaração com o intuito de rejulgamento de causa sem que se constate omissão, obscuridade e contradição pode resultar na aplicação de multa. É como voto, presidente, eminentes partes. Voto a eminente desembargadora Fátima. Acompanho o eminente relator, ratificando assim o meu voto provisório. Voto a eminente desembargadora Jane. Acompanho o eminente relator, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Chama julgamento agora a apelação 019364-6-66.2019, processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro, que tem como apelante apelado Maria Eleonilda de Holanda e apelante apelado Antônio de Almeida Pinto, autor. O doutor Victor Fontinelli pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor Victor. Doutor Victor, eu vejo aqui que o seu processo leva a mesma sorte do processo anterior. O resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para que a relatora possa anunciar o resultado do julgamento. Só um minutinho. O julgamento só esclarecendo, Excelência. Primeiro eu quero... Está no roteiro, tá? Eu sou da parte da senhora, da apelante, Maria Leonilda de Holanda. Então, eu vou lhe conceder o uso da palavra, já que tem divergência, né? Vossa Senhoria tem prazo regimental de 15 minutos para fazer a sua sustentação. Bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador Everardo Lucena II, presidente dessa colenda Câmara, excelentíssimo senhor desembargadores Carlos Alberto Mendes Forte, Paulo Ayrton Albuquerque Filho, excelentíssimas senhoras desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro e Jane Ruth Maria de Queiroga e demais desembargadores que porventura estejam presentes a essa sessão. É com devido respeito e profunda consideração que venho, por meio dessa sustentação oral, apresentar os fundamentos que amparam o recurso nesta causa. A presente demanda trata de ação de reconhecimento de dissolução de união estável com partilha de bens ajuizada por Antônio de Almeida Pinto, ora apelado, pela qual pleiteia o reconhecimento da união no período compreendido entre meados de 2005 e meados de 2019, além de partilhas de bens a partir de 2004. Em sua contestação, a apelada senhora Maria Leonilda de Holanda sustentou que a convivência teve início em 2002, ano do nascimento da primeira filha do casal, e se estendeu até novembro de 2020, quando proferida medida protetiva determinando a retirada do apelado do lar.
O juízo de primeira instância proferiu sentença cujo dispositivo diz: diante do exposto autorizada pela legislação pertinente em vigor e pacífica jurisprudência pátria, respeitando, ademais, o quanto posto nesse caderno processual, julgo procedente, em parte, essa ação, para reconhecer a dissolução de união estável à vida entre Antônio de Almeida Pinto e Maria Eleonida de Holanda, no período compreendido em abril de 2002 até novembro de 2020. Então, ela concede, o juiz de primeiro grau concede a união estável de 2002 a 2020, obedecendo-se, para fins de partilha, o período compreendido entre 10 de março de 2009 e o mês de novembro de 2020, o que faço por sentença. Embora a sentença tenha reconhecido o início da união estável em abril de 2002, limitou o marco inicial da partilha de bens ao dia 10 de março de 2009, ou seja, 7 anos após o efetivo início da convivência conjugal. A justificativa apresentada para tal delimitação temporal foi a existência de suposto impedimento legal decorrente do vínculo matrimonial anterior do apelado, cuja dissolução formal se deu em 9 de março de 2009, conforme folha 102 dos autos. Todavia, data venha, entende a apelada que a fixação da data de 10 de março de 2009 para o início da partilha não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que a separação de fato, é importante, excelência, a separação de fato do casamento, né, do apelado com a ex-esposa já havia ocorrido em 29 de março de 2005. Quer dizer, em 2005 já não existia mais a convivência de fato, conforme declaração da própria ex-cônjuge nos autos conforme declaração da própria ex-cônjuge juntado aos autos pelo próprio apelado. Folha 113. E, no caso, encontra-se a declaração da ex-esposa que desde 2005 já não convivia com ele. Além disso, em 2002, já havia, como já dito anteriormente, já havia nascido a primeira filha da apelante com o apelado, que por si só já justifica a união estável nesse ano. Ademais, consta que a partilha dos bens do casamento anterior foi consensualmente homologado por sentença e transitada em julgado em 2006. Quer dizer, antes de 2009.